Olá, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma aula de correção de provas aqui da Legis Cursos. Hoje o tema é informática e vamos lá corrigir algumas provas, rever alguns conteúdos que nós aprendemos aí no decorrer do semestre. Vamos lá então? Bom, vamos então aí para nossa primeira questão, essa daí, que vocês estão vendo na tela. Caiu no ano de 2019 na Secretaria de Administração de Educação do Estado de São Paulo, né? A questão diz assim: para fechar o item ativo ou sair do aplicativo do Windows 10, usa-se o atalho. Então, olha só, questão tranquila essa daqui, né? Quando a gente quer fechar uma janela, sair de um aplicativo no Windows 10, nós podemos clicar no canto superior, no xizinho vermelho no canto superior direito, né? Ou também nós podemos utilizar a combinação de tecla de atalho, ó, Alt F4, né? A alternativa C, então, é o gabarito aqui da nossa primeira questão, Alt F4, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Na internet, cada computador a uma rede tem um endereço fixo, chamado host, endereço de serviço, protocolo URL fixo, protocolo DNS numerado ou endereço IP. Bom, questão tranquila também. Se você acompanhou aí o conteúdo do nosso curso, você vai saber que, uma vez que o computador está conectado a uma rede, seja ela interna ou à internet, por exemplo, o seu computador é identificado por um número lógico. Esse número é o seu endereço de IP, alternativa E de escola, ok? Então, olha só, o endereço de IP é um número lógico que é atribuído para cada computador dentro de uma rede, né? E aí, então, na sua casa, se você tem mais de um dispositivo conectado, cada dispositivo, ou um apenas, né? Mas cada dispositivo que é conectado, ele possui esse número lógico, o IP, o endereço de IP, que vai identificá-lo, né? Lembrando que nós temos versões de IPv4 e IPv6, né? E geralmente na nossa rede interna, para a gente poder identificar os computadores, a gente usa o protocolo IPv4, né? Vale lembrar também que todo computador, quando ele é ligado à internet, ele também possui um endereço de IP. Inclusive os sites, em geral, têm um endereço de IP, né? Esse endereço de IP identifica todo o computador na rede ou na internet, né? E através desse número de IP, você pode, por exemplo, buscar um site, acessar ele, né? Por exemplo, ao invés de digitar lá www.legiscursos.com.br, você pode também, sabendo o número do IP, utilizar esse número para acessar este site, né? Usualmente, nós utilizamos o endereço URL, né? Que é o HTTP, que é o protocolo, www, quando a gente está querendo acessar uma informação na internet, na World Wide Web, né? .legiscursos.com.br. Essa é a URL do site da Legis Cursos, por exemplo, ou www.google.com.br. Essa é a URL do site da Google, né? O endereço IP, ele é numérico, né? Por exemplo, um IP interno, né? 192.168.0.100, por exemplo, né? Mas para a gente ficar guardando um número toda vez que fosse acessar um site, né, seria mais ou menos como, não sei se você é dessa época, né, você utilizava o ICQ e você tinha que decorar o número da pessoa, né? Hoje, às vezes, nem o número do nosso celular, às vezes as pessoas perguntam, a gente não tem essa facilidade de decorar números, geralmente, né? Por isso, utilizamos a URL como padrão para localizar, né, os sites e os servidores na internet. Quem faz a conversão, porque como eu disse para você, o endereço IP é um número, né? E a URL são letras, né? É um endereço que geralmente vai ter a ver ali com o nome do site, né?
Por exemplo, www.google.com.br, né? Quem faz essa conversão, quando você digita uma URL para que ele busque o IP para localizar o site, lembrando que é o DNS, né? O DNS que faz essa conversão. Mas voltando aqui na nossa questão, então, ó, cada computador conectado a uma rede tem um endereço IP. Tranquilo essa questão também, né? Um conceito bem fácil, bem tranquilo. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão de número 3, fala assim: no sistema operacional Windows 10, para selecionar um conjunto de arquivos intercalados na pasta documentos, deve-se manter a tecla... Vamos lá. Então, olha só, se você quiser selecionar vários arquivos lá na pasta documentos ou na sua área de trabalho, por exemplo, né? Você vai manter pressionado, por exemplo, a tecla Ctrl. Se você mantiver a tecla Ctrl pressionada, né, você pode ir selecionando vários ícones no seu desktop, na sua área de trabalho ou na pasta que você esteja acessando, né? Só para a gente dar uma relembrada aí nesses principais atalhos, nós temos então a tecla Ctrl, quando a gente quer selecionar arquivos que não estejam de forma contínua, né? E nós podemos utilizar o Shift e as setinhas quando eles estão de forma contínua, um do lado do outro, um em cima do outro ícone. Você pode utilizar Shift e a seta, por exemplo, né? Para fazer essa seleção. Ou clicando e arrastando com o mouse também você pode fazer essa seleção. Outra tecla de atalho que também tem a ver com a seleção de ícones, né? É a tecla de atalho Ctrl A no Windows, que significa selecionar tudo. A aqui é a tradução de all, de tudo em inglês, né? Cuidado com essa tecla na sua prova, por quê? Quando nós vamos selecionar tudo no Word, por exemplo, nós utilizamos a tecla de atalho Ctrl T, porque ela está traduzida, Ctrl T de tudo, né? No caso do Windows e dos programas acessórios do Windows, então, isso vale para o bloco de notas, isso vale para o WordPad, isso vale para o Paint, por exemplo, né? Nós vamos utilizar o Ctrl A de all, de tudo, para selecionar todos os arquivos. Então, voltando aqui na tela, ó, no sistema operacional Windows 10, para selecionar um conjunto de arquivos intercalados na pasta documentos, você vai, alternativa A, manter a tecla Ctrl selecionado. Tranquilo? Questãozinha, eu acho que fácil, tranquilo, espero que você tenha acertado essa questão também. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4 diz assim, ó: no Excel 2010, se digitarmos na barra de fórmulas igual 20/2 mais 10 menos 8 asterisco 2 e apertarmos Enter, qual será o resultado? E aí, tá tranquilo nos operadores do Excel? Não é uma questão muito difícil, é uma questão que demanda que você conheça os operadores. Bom, então, se nós temos lá igual, significa, quando a gente coloca o igual numa célula, significa que nós vamos inserir uma fórmula, né? Então, o Excel já vai saber que ele vai fazer uma operação ali, lógica ou matemática, por exemplo, ok? Bom, e aí a nossa função aqui, a nossa fórmula que a gente vai ter inserido aqui, ó, é igual 20 dividido por 2 mais 10 menos 8 multiplicado por 2. Então, 20 barra, que no Excel é o operador lógico matemático, né, perdão, para que nós possamos dividir, né? 20 dividido por 2 mais 10 menos 8. E aí, ó, asterisco, o asterisco aqui é o operador que nós utilizamos para multiplicar. Asterisco 2, né? Aqui você tem, sempre que você cair em uma fórmula de Excel, você tem que se atentar aos operadores. Por quê? Nós temos uma
uma coisa no Excel, uma regra no Excel, que é a ordem de prevalência dos operadores. Então, nós temos alguns operadores que são resolvidos antes de outros, assim como na matemática, né? Falando dos principais operadores matemáticos, nós temos lá o acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô, ele tem a função de exponenciação. Então, esse acento, ele serve para exponenciar alguma coisa. Exemplo, 2, vamos colocar aqui na lousa, né? 2, acento circunflexo 2. Se eu digito isso no Excel, eu quero dizer que não é 2 vezes 2, mas é 2 elevado à segunda potência, né? Então esse é dos operadores matemáticos, esse é o que temos que resolver primeiro, né? Aqui no nosso exemplo nós não temos esse operador. Depois dele, nós temos que resolver as multiplicações e as divisões. Não nessa ordem necessariamente. Sempre que você tiver multiplicações e divisões na mesma fórmula, você vai resolver aqueles que estão à esquerda primeiro. E aí só então você vai resolver as somas e subtrações. Da esquerda para a direita também, essa é a forma que o Excel faz a leitura, mas todos sabemos que nesse caso, soma e subtração, a ordem não vai alterar o seu resultado. Mas o jeito correto seria calcular da esquerda para a direita. Quando eu quero quebrar essa ordem, ou seja, se eu quero somar ou subtrair antes de multiplicar ou antes de dividir, por exemplo, aí nós vamos utilizar parênteses, né? Como na matemática a gente isola o termo entre parênteses. Então, olha só. Resolvendo aqui a nossa fórmula, então nós não temos exponenciações, como nós já vimos aqui, mas nós temos, seguindo aqui da esquerda para a direita, uma divisão. Então vamos resolver ela primeiro, ó. 20 dividido por 2 é igual a 10, mais 10 menos 8 vezes 2. Aqui nesse ponto, muita gente que não conhece essa regra pode errar, e aí é a rasteira do candidato, né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas quer resolver essa função da esquerda para a direita. Aí somaria 10 mais 10 dá 20, menos 8 dá 12, vezes 2 colocaria 24. E olha só como o seu examinador, ele tem um coração muito peludo. Olha lá. Ele colocou aqui, ó, na alternativa B o valor 24. Só que esse valor 24 não é a resposta para a sua questão, né? Não é a alternativa correta. Só que para quem não conhece, pode olhar aqui e resolver dessa forma e daria 24 no resultado. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma ordem de prevalência, né? Uma sequência na hora de resolver esses operadores. Então, aqui nesse caso, entre somas, subtrações e multiplicações, nós temos que resolver primeiro as multiplicações. A multiplicação, nesse caso, de 8 vezes 2. Então, vamos reescrever isso daqui, ó. 10 mais 10 menos, e vamos resolver isso daqui, ó. 8 vezes 2 é igual a 16, ok? E agora vamos resolver aqui na sequência. Então, olha só. Igual 10 mais 10, vamos resolver já, né? 10 mais 10, resolvendo, é igual a 20, né? Então, 10 mais 10 é igual a 20 menos 16. Então, agora a gente resolve aqui a subtração, né? E 20 menos 16 é igual a 4, ok? Então, o seu resultado aqui deveria ser o número 4, né? Alternativa D de dado. Muito bem? Deixar aqui na lousa, vamos só entender novamente a resolução passo a passo, né? Quem gosta lá de dar print, vamos lá. Então, nós temos originalmente essa primeira fórmula aqui. 20 dividido por 2 mais 10 menos 8 vezes 2. Como nós temos que resolver? Aqui nós só temos divisões, somas, subtrações e multiplicações. A gente tem que resolver as divisões e as multiplicações, quem tiver à esquerda primeiro. Então, aqui a gente tem logo de cara uma divisão. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10, né? Reescrevendo, então, o que sobrou, mais 10 menos 8 vezes 2. Bom, entre somas e subtrações, a gente tem que resolver
as multiplicações primeiro, entre soma, subtração e multiplicação, primeira multiplicação. Então, multiplicando 8 por 2, 10 mais 10 menos 16, que é 8 vezes 2, né? Agora no próximo passo, 10 mais 10 igual a 20, menos 16, 20 menos 16 é igual a 4, que é o resultado lá da nossa questão, que está na alternativa D de dado. Beleza? Tranquilinho? Vamos para a nossa próxima questão, então. Questão de número 5. O alinhamento à esquerda no Word 365 costuma ser usado para texto do corpo e facilita a leitura do documento para alinhar um texto selecionado. Desculpa. Vou ler novamente. O alinhamento à esquerda no Word 365 costuma ser usado para texto do corpo e facilita a leitura do documento. Para alinhar um texto selecionado à esquerda, usa-se o atalho. Então, olha só. Quanto aos alinhamentos, né? Nós temos 4 alinhamentos no Word. Alinhamento à esquerda, alinhamento alinhamento centralizado, alinhamento à direita e alinhamento justificado nessa sequência, né? O alinhamento à esquerda é o mais comum que a gente tem. Então, quando a gente abre o documento, ele geralmente já está alinhado à esquerda, né? Onde eu tenho todo o alinhamento aqui da margem da esquerda e à direita ele meio que vai até onde dá, né? Esse alinhamento, a tecla de atalho dele é Ctrl Q. Alinhamento à esquerda é Ctrl Q. Alinhamento centralizado, a tecla de atalho é Ctrl E, esse que está na alternativa dela, não está certa, a alternativa D, né? Alinhamento à direita é G de gato, Ctrl G, e o justificado é Ctrl J, né? Então, a resposta dessa nossa questão, a alternativa correta aqui, é a combinação das teclas Ctrl Q para o alinhamento à esquerda, ok? E aqui nós tivemos, então, uma prova da VUNESP resolvida, prova de informática resolvida, 5 questões aí. Acho que questões até tranquilas de se resolverem, né? Se você já tem aí o conhecimento, fez o curso regular, não tem problema nenhum em gabaritar essas questões. Vamos então para a nossa próxima questão. Agora a gente vai mudar de banca, ó. Agora a banca é a IBAD, prova também bem recente, 2019, na cidade de Vilhena, Roraima, agente administrativo. Desculpa, Rondônia, né? Agente administrativo. Bom, ela dizia assim, questão 6. A partir de 1996, surge uma nova conexão de dispositivos aos computadores que revolucionou seu uso. Permite a conexão de mouses, teclados, pendrives, HDs externos, etc. A essa conexão chamamos de... E aí, ele traz aqui algumas conexões. Vamos lá, vamos ver cada uma delas então, né? A conexão SATA é uma conexão que nós utilizamos para dispositivos, para memórias de armazenamento, como HDs internos e também para leitores de CD e DVDs que vão ficar no seu computador. Isso aqui não é uma porta, ela é um slot, né? Ela está ligada lá à placa-mãe. SCSI, SCSI, né? É uma conexão utilizada antigamente, nós utilizávamos, hoje é mais difícil você encontrar, para conectar dispositivos como impressoras, scanners, joysticks antigos em computadores utilizavam essa conexão. USB, essa daqui, Universal Serial Bus, que nós conseguimos essa tecnologia em 1996, e essa é a nossa resposta, né? Ela é uma tecnologia, uma porta de comunicação que permite que o usuário ele possa conectar dispositivos
como pendrives, não naquela época, mas mouses, teclados, impressoras. E uma vantagem dela é que ela nos permitia utilizar dispositivos plug and play. O que é isso? Plugar e usar, né? Há não muito tempo atrás, porque eu me lembro disso, eu vivi essa época e eu não sou tão velho assim, nós tínhamos, todas as vezes que nós fôssemos adicionar um elemento de hardware no nosso computador, um mouse, um teclado que você fosse trocar, um joystick, por exemplo, né? Você tinha que instalar os drivers desse dispositivo e provavelmente você tinha que reiniciar o seu computador. Olha só. Com o advento da USB, os drivers eles já estão carregados no seu sistema, provavelmente já estarão carregados, e basta você plugar e você vai poder utilizar. E ainda assim, se eles não estiverem já carregados no seu sistema, você pode instalar, mas dificilmente você terá que reiniciar, né? Essa é uma das vantagens dessa porta e ela permite a conexão de mouses, teclados, pendrives e HDs externos também. TCP/IP, aqui nós estamos falando de redes, né? Então não é sobre isso que está falando aqui no nosso problema, ok? Então resposta da questão 6, alternativa C de casa. Tranquilo? E ainda tinha uma outra alternativa, perdão, VGA, que é aí. A VGA é uma conexão de vídeo utilizada ainda nos dias atuais. Hoje ela vem sendo cada vez mais substituída pela HDMI, que tem uma qualidade de imagem bem melhor, mas VGA é uma porta de comunicação para vídeo, geralmente utilizada em monitores, né? Geralmente tem um plastiquinho azul em volta da conexão, é bem comum nos computadores, ok? Bora então para a nossa próxima questão, questão de número 7. Em uma edição de planilha do Excel, você deseja aumentar o tamanho para melhor visualização. Para tanto, você recorre ao zoom, que pode ser encontrado no seguinte item da barra de ferramentas. Então, aqui ele dá os nomes de guias, né? Nós temos aí a guia início, página inicial, em algumas versões do Excel, layout da página, revisão, exibição e inserir. Bom, dessas, a guia onde tem a opção de zoom é na guia exibição, ou em algumas versões do Excel a tradução é exibir, né? Então, a alternativa D aqui é o gabarito dessa nossa questão, ok? Tranquilinha essa questão também, questão de número 7. Vamos então aqui para a questão de número 8. Questão 8 diz assim: numa edição de texto em Word, se desejamos mudar a orientação da página para retrato ou paisagem, utilizando a barra de ferramentas, devemos selecionar qual das opções. Então, em qual das guias, né, nós iremos encontrar essa opção onde a gente vai poder alterar uma orientação, né, de uma página de retrato para paisagem deitado, né? Eu sempre costumo dizer, as guias do Word, do Excel, do PowerPoint, o verbo ou o nome da guia sempre terá a ver com a ação que você deseja fazer. Por exemplo, na guia página inicial é onde você vai inicialmente trabalhar com o seu documento. Então, no Word, por exemplo, lá na página inicial, nós temos o primeiro grupo, que é o grupo de área de transferência, onde a gente tem cortar, recortar, colar, e copiar, além do pincel de formatação, por exemplo, que é para copiar a formatação. Nós também temos ali a formatação de fonte, onde a gente pode aplicar os efeitos negrito, itálico, sublinhados, alinhamentos. Na guia inserir é onde você vai colocar alguma coisa, um objeto, uma tabela, uma imagem, né? Nesse caso, quando a gente está falando aqui da estrutura do documento, né, a gente está falando da guia layout da página, né? Na guia layout da página é onde nós vamos encontrar essa opção aí de retrato e paisagem. Bom, guia correspondências, por exemplo, é onde a gente vai trabalhar com mala direta, exibição, onde a gente vai trabalhar zoom, os modos de exibição, igual nesse momento eu estou trabalhando com o modo de leitura em tela cheia, né, tela inteira. Revisão, onde você vai fazer a revisão de ortografia e gramática, tecla de atalho F7. A layout de página, onde você vai trabalhar com a estrutura do seu documento, da sua página.
Você pode mudar a orientação, pode inserir colunas, por exemplo, ok? E na guia inserir, como eu disse, onde você vai inserir um elemento gráfico, né? Uma tabela, uma imagem, um símbolo diferente, ok? Então, a questão 8, a alternativa correta é layout da página. Questão tranquila também, espero que você tenha acertado. Bom, vamos então para a questão 9. Qual dos softwares abaixo é um antivírus, né? Aqui está tranquilo. Eu tenho certeza que se você estivesse fazendo essa prova, você já eliminaria pelo menos 3 de cara, né? Então, Excel, a gente sabe que não é antivírus, o Excel, ele é um programa que faz parte da suíte Microsoft Office e ele é um editor de planilhas eletrônicas, né? O WinRAR e o WinZip são compactadores, né? Eles fazem a compressão dos arquivos, eles reescrevem os arquivos para que eles fiquem com tamanho, ocupem um tamanho menor, né? E aí nós temos um nome que é bem conhecido de antivírus, tanto para computadores quanto para celulares, dispositivos móveis, né? Que é o Avast, né? Avast, o antivírus. Então, qual dos softwares abaixo é o antivírus? Avast. Essa também bem tranquilinha, beleza? Vamos para a próxima questão. Olha aí. Quantos kilobytes possui um gigabyte? Essa aqui é um monte de número, né? Essa já é mais técnica, né? Essa daqui você tem que lembrar mesmo os conceitos. Mas vamos lá, vamos relembrar aqui tranquilinho, né? Bom, tudo na nossa vida, quando a gente vai mensurar, vai medir alguma coisa, nós utilizamos alguma unidade de medida. Por exemplo, quando você vai de manhã lá na padaria, né? Vai lá comprar o pãozinho, aí você quer a mussarela para acompanhar, né? Gordinho só pensa em comida, né? Mas vamos lá. Que você vai na padaria, se você for comprar, por exemplo, mussarela, presunto, você não chega lá para o atendente e fala assim, oi, me vê 500 metros de mussarela, né? Não, você pede 500 quilogramas, né? De mussarela. Ou, por exemplo, quando você vai caminhar, né? Você não fala assim, eu vou caminhar 10 litros. Não, você vai caminhar tantos quilômetros, né? Ou, por exemplo, quando você vai a um posto de combustíveis, né? Você não chega lá para o frentista e fala assim, põe 1 quilo de gasolina, né? Não, você fala, põe 1 litro ou tantos litros de gasolina. Ou o combustível que você for utilizar, se ele for líquido. Na informática, nós também temos a nossa unidade de medida, que nós podemos medir, mensurar a informação, né? A menor unidade de medida que nós temos na informática é o bit. O bit é uma abreviação, BIT, de Binary Digit. Ele basicamente é um 0 ou um 1, né? Quem já assistiu Matrix vai lembrar daquela tela escura onde passava um monte de 0 ou 1. Aquilo era uma alusão, uma ilustração de como o computador faria a leitura da informação. Um bit, ele é só um 0 ou um 1, então ele não representa muita coisa de informação, né? Nós precisamos de mais informação, precisamos de um tamanho maior aqui para que nós tenhamos uma informação. E para que a gente tenha, por exemplo, uma letra no sistema binário que o seu computador trabalha, a gente precisa ter 8 dígitos. Então, 8 dígitos binários, né? A gente teria alguma informação. Por exemplo, isso aqui é a letra W, por exemplo, né? 8 bits equivale a uma outra medida na informática que nós chamamos de um byte. E a informação no seu computador é medida em bytes, né? Geralmente, quando você vê a propriedade do arquivo, você vai ver tantos bytes esse arquivo tem, né? E aí, quando nós temos 1024 bytes, por que 1024, né? Porque tudo aqui vai derivar desse número 8, né? Então, olha só. Um byte são 8 bits, né? 2 bytes, né, são quantos bits?
16, porque a gente está dobrando. Então, é só você dobrar 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, o dobro é 1024. Então, por isso que é 1024. Numa possível conta, eu poderia arredondar para 1000? Pode, só que quando você tem uma questão como essa aqui, eu sempre falo isso na minha aula, quando você tem uma questão que tem uns números tão assim parecidos, não é ideal você arredondar para 1000 na hora de fazer essa conta, né? Então, olha só, 1024 bytes equivale a um prefixo grego kilobytes, né? Que a gente abrevia KB. Quando eu tenho 1024 desse cara aqui, ó, 1024 kilobytes, vamos abreviar KB, ok? Esse cara aqui, nós temos 1 megabyte. Quando nós tivermos 1024 megabytes, cuja abreviação é MB, nós vamos ter 1 gigabyte, que a abreviação é GB. E aí, olha lá a nossa questão. Quantos kbytes, quantos kilobytes eu tenho em 1 gigabyte? Eu tenho, olha só aqui na minha tabelinha, ó, deixa eu abrir a tela para melhorar para você. 1024 vezes 1024 para ter 1 gigabyte. Se você pegar 1024 e multiplicar por 1024, você vai ter 2.048.432. E essa, desculpa, 2 não, 1.048.576, né? Se você multiplicar 1024 por 1024, você vai ter 1.048.576. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Se você multiplicasse 1000 por 1000, você teria 1 milhão. Por isso que eu falei que você tem que guardar que é 1024 e não que é 1000 redondo, né? Porque se você multiplicasse 1000 por 1000, você poderia, por exemplo, chutar na alternativa A, né? Tranquilo? Essa é uma questão mais técnica, né? Mas eu acho que é uma questão até tranquila de se fazer. Você deveria saber sobre essas unidades de medida, né? Que para você ter 1 byte, você tem 8 bits, para você ter 1 kilobyte são 1024, 1 kilobyte são 1024 bytes, né? E assim por diante. Você sabendo, tendo esse conceito, você resolve tranquilo essa questão. Ok? Então, questão 10, a alternativa correta é E de escola. Beleza? Bom, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para ver se a gente já enxerga a questão por completo. Ok. Questão que caiu aí no ano de 2019 na Prefeitura de Osasco, feita pela VUNESP. Voltamos aí para a VUNESP e ela fala assim: em um computador com a Microsoft Windows 7 em sua configuração original, um usuário tem apenas um aplicativo aberto, é o bloco de notas, e está editando um texto. Em um dado momento, o aplicativo parou de responder. Para encerrá-lo de maneira forçada, o usuário pressionou as teclas, e aí ele está pedindo quais teclas são essas. Onde aparece uma opção para abrir, e aí ele está falando para você completar. Bom, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Então, olha só. Meu computador travou. O que geralmente a gente faz? A gente combina lá 3 teclas, Ctrl, Alt, Delete, para chamar o gerenciador de tarefas, onde nós podemos ver quais são as tarefas que estão sendo executadas, os processos, e parar aquelas tarefas, aqueles processos que estejam travando o nosso computador, né? Então, Ctrl, Alt, Delete, mais gerenciador de tarefas é a sua resposta. Então, aqui nós temos Ctrl, Alt, Delete mais gerenciador de tarefas na alternativa A, beleza? Alt Tab, o que faz no Windows é apenas trocar de janelas, né? Ele alterna entre as janelas. Outras palavras que nós temos aqui, área de transferência. A área de transferência é aquela área da memória que o Windows separa
para que a informação ela fique ali temporariamente, né? Então, por exemplo, quando você seleciona um texto e aperta Ctrl C, você manda esse texto para a área de transferência para que ele seja colado em outro lugar, né? E o painel de controle é onde a gente pode fazer as configurações de hardware ou de software do nosso computador. Tranquilo? Então, questão 11, a alternativa correta é a alternativa A. Fechou? Vamos para a nossa próxima questão, então. Questão de número 12. Diz assim, tem-se o seguinte documento preparado no Word de 2010 em sua configuração original com as marcas de parágrafo ativada. Aquela função do mostrar tudo, né? Aquele botãozinho que tem esse símbolo aqui, né? Mostrar tudo, Ctrl asterisco, a sua tecla de atalho. Bom, continuando, assinale a alternativa que indica, respectivamente, quantas linhas existem entre o texto, aqui acho que era os textos, né? Primeiro parágrafo e segundo parágrafo, e depois quantas linhas existem entre os textos, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. Olha só, então, entre primeiro parágrafo e segundo parágrafo, nós temos, ó, duas linhas, porque esses símbolos, eles indicam a quebra de linha, né? Ele indica onde eu tenho aqui um parágrafo, então eu tenho dois parágrafos. Já aqui, apesar do espaço ser muito parecido, eu não tenho nenhum parágrafo entre esse parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. Por quê? Porque eu não tenho esse símbolo aqui, que é o símbolo de quebra, né, de um parágrafo para o outro, né? Assim sendo, a resposta certa é 2 e nenhum, que está aqui na alternativa C de casa, ok? Aqui o que eu tenho provavelmente é um espaçamento entre linhas maior do que esse daqui, que causa esse efeito parecido, mas quando a gente habilita as marcas de parágrafo, a gente pode conferir que não, que o que nós temos não são duas linhas, né, no meio, mas sim essa separação maior entre uma linha e outra, né, o espaçamento entre parágrafos, ok? Nós ainda teríamos a opção 2 e 1 aqui nas alternativas D e E, mas recapitulando, a alternativa correta da 12 é C de casa. Questão tranquila também, se você souber aí como você tem aí essas marcas de parágrafos para resolver. Beleza? Bora então para a nossa próxima questão. Questão de número 13. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão em português. Deixa eu aumentar para a gente ver melhor isso aqui, ó. E aí as alternativas a gente vê depois, ok? Beleza. Você deve ter aí também no seu material, mais tranquilo de você enxergar. Vou narrar para você. Na coluna A, nós temos A1 o valor 10, A2 o valor 20, A3 o valor 30 e A4 o valor 40. Assinale a alternativa com o resultado a ser apresentado na célula 6 ao se inserir a fórmula igual ou A1 igual a 0, ponto e vírgula A2 igual a 20, ponto e vírgula 3 menor ou igual a 30, ponto e vírgula A4 menor ou igual a 40. Se você não fez o curso regular da Legis, e você não viu esse conteúdo aqui, você vai se assustar. Mas quem é aluno da Legis, fez lá o curso de informática, passou por Excel, com certeza vai olhar essa questão e nem vai sentir medo, porque questão tranquilinha se você fez lá o curso, se você acompanhou as aulas, né? A função ou é uma função lógica, né? E aí, o que nós temos aqui é uma condição. Como na sua prova de lógica, né, nós temos aqui dois operadores e duas funções no Excel que são parecidas, mas que têm resultados bem diferentes. São as funções e e função ou. Na função e na função ou, você vai apresentar uma série de testes lógicos e ele vai te retornar basicamente dois resultados, verdadeiro ou falso. Na função e, para que seja retornada a condição verdadeira, todos os testes lógicos precisam ser verdadeiros para que a resposta seja verdadeira. Então, se eu tiver
2 testes lógicos, os 2 precisam dar verdadeiro para que volte verdadeiro. Se eu tiver 3, os 3 precisam ser verdadeiros para que a resposta seja verdadeira, na função E. Se um desses testes, ou todos, derem errado, derem falso, né? Todo o seu resultado da função E será falso, ok? Na função OU, eu também vou ter a função OU e uma série de testes lógicos a serem feitos. Só que na função OU, funciona assim, se eu tiver, tendo os 2 ou mais testes, se eu tiver um teste que seja verdadeiro, toda a minha função retornará verdadeiro. O resultado da minha função será verdadeiro. Se eu tiver ao menos um verdadeiro, se todos forem verdadeiros, também vai ser verdadeiro. Então, se eu tiver 2 testes, um é verdadeiro e o outro é falso, resultado verdadeiro. Os 2 são verdadeiros, resultado verdadeiro. Se eu tenho 3, um é verdadeiro, resultado verdadeiro. 2 são verdadeiros desses 3, verdadeiro. Os 3 são verdadeiros, verdadeiro. Quando é que dá falso na função OU? Se todos os meus testes forem falsos, ok? Essa é a diferença. Na E, para ser verdade, todo mundo precisa ser verdadeiro, todo mundo precisa ser verdade. Na OU, para ser verdade, para ser verdade, basta que um seja verdadeiro. Na função E, se pelo menos um for falso, meu resultado é falso. Na função OU, todos precisam ser falsos para que o resultado seja falso. Vamos lá, então, analisar de novo, ó. Então, vamos lá, os testes são os seguintes. Se A1 for igual a 0, A1 é igual a 10 na minha planilha. Então, falso. A2 igual a 20. A2 é igual a 20 lá na minha planilha, né? Ou seja, já temos um verdadeiro, pronto, já deu verdadeiro. Então, o resultado vai ser verdadeiro. Mas vamos ver o que segue aí. A3 menor ou igual a 30. A3 é 30, não é menor que 30, 30 não é menor que 30, né? Mas 30 é igual a 30. Então, aqui eu também tenho outro verdadeiro. E A4 menor ou igual a 40. A4 é 40. Então, A4 não é menor que 40, mas A4 é igual a 40. Então, eu tenho, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, o resultado será verdadeiro. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Deixa eu diminuir o zoom aqui para você, ó. Então, o resultado não é 10, o resultado não é 10, 20, 30, 40, não é 20, o resultado é verdadeiro, porque é a função OU. Então, resposta da questão 13, a resposta, o gabarito, é D de dado. Entendeu? Tranquilinho? Professor, e se fosse aqui no lugar da função OU? Se fosse aqui no lugar da função OU, fosse E. Aí eu teria verdadeiro, desculpa, eu teria aqui, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se fosse a função E, aí o resultado seria falso. Entendeu a diferença entre essas duas funções? É simples, né? Mas se o candidato não tem intimidade aqui com o Excel, não vai saber resolver, né? E como é que eu ganho intimidade, né? Como é que você ganha intimidade com uma pessoa estando junto, né? A mesma coisa aqui na informática. Você tem que usar, eu sempre digo aos meus alunos, ó, não basta só ler a apostila, não basta só vir às aulas, não basta só resolver exercícios, não basta só usar o computador o dia inteiro. A soma disso tudo, né? Não precisa usar o computador o dia inteiro, mas usar o computador. É a soma disso tudo. É você ler a apostila, é você resolver exercícios, é você ir às aulas, porque quando você lê a apostila ou faz os exercícios, com certeza ainda restarão dúvidas, né? E também é importante que você, na informática, possa ter esse contato. Porque, por exemplo, isso ajuda muito, né? Dá para passar sem ter o contato? Dá para passar sem utilizar o computador. Mas o ideal é que você utilize o computador também. Por exemplo, quando você for fazer uma determinada tarefa que você faz só com o mouse e começar a utilizar as teclas de atalho, por exemplo. Isso te ajuda a decorar a tecla de atalho. E tecla de atalho, eu sempre digo, é uma coisa que não cai. Chove, despenca na sua prova.
E quando você conhece várias teclas de atalho, você pode trabalhar por exclusão. Às vezes você não sabe o que faz aquela tecla de atalho que está sendo cobrada lá no enunciado, mas o que você pode fazer? Você pode ir por exclusão. Ok? Tranquilo? Vamos lá então para a nossa próxima questão, a questão de número 14. Um usuário está criando uma apresentação com 20 slides no PowerPoint 2010 em sua configuração padrão, sem nenhum botão de ação e nem animações, e deseja que os slides de 8 a 11, que contêm informações adicionais para o suporte em caso de dúvida, não sejam exibidos durante o modo de apresentação, iniciando no slide 1 e terminando no slide 20. Só que aí, ó, do 1 ao 20, lembrando que lá do 8 ao 11 ele não quer que apareça, o 8, 9, 10, 11 ele não quer que apareça. Assinale a alternativa que indica o procedimento correto para que isso aconteça. Então, olha só, quando você tem uma apresentação de vários slides, no nosso caso 20 slides, eu não quero que os slides, eu tenho 20, de 1 a 20, né? Eu não quero que os slides de 8 a 11 apareçam na minha apresentação. O que você vai fazer? Você vai configurar o de 8 a 11 como ocultos. Eles vão permanecer na sua apresentação, mas no modo de apresentação, eles não serão exibidos, a não ser que você inicie a apresentação pelo slide que está oculto. Então, vamos lá às nossas alternativas. Ó, a alternativa A diz assim: os slides de 8 a 11 precisam ser movimentados para o final da apresentação. Não, aqui você vai mudar, aí só se você não mostrar eles, né? Mas aí você tem que lembrar, tem que alterar, provavelmente isso aqui estaria numa ordem, não fica legal. B, o usuário precisa configurar os slides de 8 a 11 como ocultos. Está aqui a nossa resposta, esse é o nosso gabarito, a questão 14 é B de bola, mas vamos dar uma olhada nas outras, tá? O slide 7 precisa ser configurado com uma transição do tipo mover para e o usuário deve configurar o destino como slide 12. A transição do mover para é um efeito, né? Então, é um efeito que você mostra de uma forma animada o outro slide, né? Não teria a ver aqui. Os slides de 8 a 11 devem conter uma animação de saída, também não, porque a animação não se refere ao slide, sim à transição. Aqui o slide, a animação se refere aos objetos inseridos no slide, né? E os slides de 8 a 11 precisam ser movimentados para o início da apresentação, é a mesma alternativa lá da A, só que inversa, e nesse caso aqui, só se o usuário pulasse, né, aqui os primeiros slides. Então, sabendo que você tem a ferramenta lá de ocultar, é muito mais fácil. Por isso que na 14, a resposta aqui é a alternativa B de bola. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão 15, ó. Um usuário precisa preparar e enviar uma mensagem e um arquivo anexo por meio do aplicativo eletrônico Microsoft Outlook 2010 em sua configuração, em sua versão original para duas pessoas, Ana e Daniela. Sendo que o texto da mensagem deve ser enviado a ambas, mas o arquivo anexo só pode ser enviado para Daniela. Assinale a alternativa que o procedimento correto a ser adotado, né? Olha só, aqui acho que está cortando, né, todas as alternativas, mas vamos ampliar aqui. E aí a gente vai vendo alternativa por alternativa. Bom, se ele tem duas mensagens, se elas fossem iguaizinhas, com anexo e tudo, ele poderia colocar os nomes nos campos CC, ou CCO, ou até no para mesmo, né? E essas mensagens seriam enviadas para as duas. Mas aqui tem uma diferença, uma vai receber o anexo e a outra não. Então vamos lá, alternativa A, preparar uma mensagem apenas, colocar Ana no campo para e colocar Daniela no campo CC e anexar o arquivo da mensagem. Nesse caso, as duas vão receber o e-mail, só que as duas vão receber o anexo também. E ele está falando que o anexo só pode ser enviado para Daniela. B, então a A não está correta, tá? B, preparar uma mensagem apenas, colocar Ana no campo para, colocar Daniela no campo CCO e anexar o arquivo da mensagem. Mesma coisa, as duas vão receber, a diferença é que a Ana não vai saber que a Daniela recebeu, porque a Daniela está no campo CCO, que é oculto. C, preparar uma mensagem apenas, colocar Ana no campo para e colocar Daniela no campo CC. E o arquivo a ser anexado no campo CCO. CCO não é um campo para você anexar arquivos, então não é possível. B, preparar duas mensagens, está correto.
sendo que na primeira mensagem, escrever o texto e colocar Ana e Daniela no campo para e nenhum anexo. Continuando, e na segunda mensagem, colocar Daniela no campo para, Ana no campo CCO e anexar o arquivo da mensagem. Que salada de frutas, nada a ver, que trampo, nada a ver. Vamos lá. Preparar duas mensagens, sendo que na primeira mensagem, escrever o texto e colocar Ana e Daniela no campo para, sem nenhum anexo. E na segunda mensagem, colocar apenas o Daniela no campo para e anexar a mensagem. Então, ela vai escrever, as duas vão receber a mensagem, recebeu sem anexo, as duas. E aí manda depois uma com anexo. É isso que o enunciado quer. Então, a alternativa E é o nosso gabarito. Tranquilo aqui? Então, vamos voltar? Questão 15, o gabarito é a alternativa E. Tranquilo? Questão 15, o gabarito é a alternativa E. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Também da nossa banca VUNESP. E aí a questão fala assim: tem-se a seguinte imagem exibida parcialmente de um computador com o Windows 7 em sua configuração original. Então você tem essa imagem aí. Ele fala assim: assinar a alternativa com o resultado da ação ao clicar com o botão invertido do mouse, botão secundário, sobre o ícone do Paint e selecionar a opção desafixar da barra de tarefas. Então, o Paint está sendo executado, né? Se eu clicar e desafixar, o Paint vai continuar aberto, né? A diferença é que depois que eu fechar, ele não vai estar mais lá porque eu desafixei ele, né? Se é que ele estava fixado, né, ele não vai ficar mais afixado. Então, vamos ver as alternativas. O Paint será desinstalado do computador? Não, só vou desinstalar o Paint se eu for lá, por exemplo, no painel de controle para desinstalar um programa, né? B, o Paint continuará aberto para uso uma vez que está sendo executado, mas, ao ser encerrado, seu ícone não estará mais presente na barra de tarefas. É isso que eu narrei antes, por isso, da questão 16, provavelmente nosso gabarito é a B, mas vamos dar uma olhada nas demais. C, o Paint ficará impedido de seu uso no computador até que seja novamente fixado na barra de tarefas? Nada a ver. O aplicativo será encerrado sem gravar a imagem que está sendo editada? Não, porque você não está fechando e ainda assim, se você fechasse, você teria que confirmar para que isso acontecesse. E E, o aplicativo será encerrado, gravando automaticamente a imagem que está sendo editada? Também não. Por isso, a alternativa correta aqui, o gabarito da questão 16 é B de bola. Então, gabarito aqui dessa questão, A16, B de bola. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Tem-se um documento no Word em sua configuração original, conforme a imagem parcial a seguir. Então, ele tem aí um texto e ele está todo justificado de um lado e do outro, né? Um usuário clicou no ícone de recuo deixando da seguinte forma, olha lá. Quando a gente deixa dessa forma, ó, eu sempre falo que isso parece uma pirâmide, né? Essa parte de cima aqui, quando ela está mais à esquerda, significa que a primeira linha vai estar mais à esquerda e as linhas seguintes estarão à direita, porque ela colocou inclusive aqui, ele está colocando as próximas linhas aqui à direita. Então, assinale a alternativa que indica a aparência correta que o texto assume. Então, vai estar a primeira linha mais à esquerda e as próximas linhas todas juntas mais à direita. Como aqui na alternativa A, já estamos aqui com ela, né? Alternativa A, ok? Vai ficar dessa forma aqui. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma aqui. Não, porque ó, aqui seria a alternativa D, né? Só a alternativa A, então vai ficar a primeira linha ó, deslocada em razão das demais. Então, por isso, questão de número 17, ok? Questão 17, alternativa A. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, então. Questão de número 18. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração original. Então, eu vou narrar ela para você. Ó. Na coluna A, nós temos A1 igual a 9, A2 igual a 3, A3 igual a 9. Na coluna B, B1 igual a 9, B2 igual a 4, B3 igual a 6.
Na coluna C, C1 igual a 6, C2 igual a 8, C3 igual a 0. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula. Igual, média C, de A1 até C3, maior que 8, ponto e vírgula, A1 até C3 a ser inserida na célula C4. Então, o que ele está falando aqui? Para que seja feita a média dos valores que sejam maiores que 8. Então, ó, valores maiores que 8. 9 na A1, 9 na A3, 9 na B1 e só, né? Maior que 8. Isso. Maior que 8, de A1 até C3, são esses valores aí. Ok? Se a gente fizer a média, então, ó, eu tenho 1, 2, 3 valores 9, né? Que eu tenho na A1, na A3 e na B1. E aí, se a gente pegar 9 vezes 3, né? Dividido por 3, 9 vezes 3 igual a 27, dividido por 3 igual a 9. Então, a resposta correta aqui é E de escola 9, né? Entendeu? A função média C, vamos voltar aqui na tela cheia. Deixa eu mudar o zoom para não cortar aqui a função. Ok, ó. Foi. A função média C. A função média tira uma média aritmética do que você apresentar, do intervalo que você apresentar. A função média C, ela tira a média aritmética daquilo que passa em um determinado intervalo. Então, o que você está falando aqui, ó, quando você coloca média C e não só média, tá? Esse é o intervalo que ele vai verificar. Então, de A1 até C3, toda a planilha. Esse é o critério que você vai apresentar, ou seja, aqueles que forem maiores que 8. E aqui é quais os valores da referência que você vai utilizar para que seja retirada a média. Nesse caso, como o primeiro é igual ao segundo intervalo aqui, né, ele vai tirar a média de A1 até C3 dos valores que sejam maiores que 8, valores superiores a 8. Tranquilo? Então, por isso, a alternativa correta da 18 é 9. Beleza? Próxima questão. Questão 19. Assinale a alternativa que indica o modo de apresentação, que inicia o modo de apresentação de slides no PowerPoint 2010 em sua configuração original. Então, ó, nós temos aí na A, classificar slides, né? Na B, nós temos aí o modo de leitura. Na C, nós temos para apresentar em tela cheia. D, para aumentar o zoom. E na E, tá meio ruinzinho aqui para mim. Mas eu acho que é para colocar o zoom, se não me engano, né? Em 100%, se não me engano, né? Enfim, mas para a gente poder iniciar o modo de apresentação de slides, a apresentação de slides no PowerPoint 2010 é o ícone aí que a gente tem na alternativa C de casa, beleza? C de casa é o nosso gabarito. Questão 20. Questão 20, ao visitar um site web usando o Google Chrome em sua configuração original, o usuário pressionou as teclas Ctrl P para imprimir o conteúdo. Na visualização da impressão, o usuário percebeu que há 9 páginas para se imprimir. Assinale a alternativa que indica como deve ser preenchido o campo sublinhado com a opção personalizado selecionada para que se imprima apenas as páginas de 2 a 8. Então, aqui em personalizado, esse campo sublinhado aqui embaixo, né? Ele quer saber o que eu teria que colocar para imprimir apenas as páginas de 2 a 8, de 2 até 8. Ó, quando a gente está falando aí de intervalo de impressão, a gente tem que lembrar de 2 operadores, né? O hífen, travessãozinho, e vírgula ou ponto e vírgula, né? O travessão, o hífen, ele serve para quando você quer um intervalo, indicar um intervalo contínuo, ou seja, quando você tem o termo até. Por exemplo, de 10, da folha 10 até 20, 10, tracinho 20, 10, hífen 20.
você vai imprimir as páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Se você coloca 10, ou 10, ponto e vírgula 20, você está imprimindo a página 10 e a página 20. Então, o vírgula, ponto e vírgula a gente coloca no lugar do E, nesse caso, ok? Então, seguindo isso aqui no nosso problema, se eu quero imprimir da 2 a 8, até a 8, então a gente tem a alternativa D como gabarito aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, então, também da mesma banca VUNESP. Ela fala assim. Mais um aqui. Um usuário do Windows 10 em sua configuração padrão baixou um arquivo da internet e salvou na área de trabalho para acesso rápido. Em seguida, para verificar o tamanho do arquivo, clicou com o botão, e aí está perguntando que botão, do mouse, e escolheu a opção, está perguntando a opção. Então, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas denunciadas. Olha só, para que ele veja, ele tenha acesso ao tamanho do arquivo, ele precisa acessar as propriedades. Para acessar as propriedades, basta você clicar com o botão secundário ou o botão da direita do seu mouse, e aí, no menu de contexto, aquela janelinha que vai aparecer, você clicar em propriedades. Então, nesse caso aqui, a gente tem que clicar com o botão da direita, ou secundário, e selecionar a opção propriedades. Tranquilo? Opa, desculpa. Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 22 agora. Um usuário realizou as ações a seguir na ordem indicada a partir de um documento vazio do Word de 2010, em sua configuração padrão. Digitou câmara em um espaço em branco, clicou em negrito. Digitou estância, um espaço em branco, clicou em itálico. Digitou Bragança Paulista. Desculpa que faltou um enter, ó. 6 aqui é o próximo passo, tá? E clicou em sublinhado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado dessa sequência, ok? Vamos lá, então, ó. Então, estava lá em branco. Aí ele digitou a palavra câmara. Então, câmara vai ficar sem formatação nenhuma, né? Se ele está usando o Word de 2010, vai estar lá fonte calibre tamanho 10 ou 11, né? Depois, ele clicou em negrito, ele habilitou o negrito. E aí ele digitou instância. Agora, instância está em negrito, ok? Pôs um espaço em branco. Então, a gente tem câmara sem efeito, instância em negrito. Clicou em itálico. Digitou Bragança Paulista. Então, Bragança Paulista estará em negrito e em itálico, porque ele clicou nesses dois botões antes de digitar a palavra, né? As palavras, nesse caso. E 6 clicou em sublinhado. Bom, parou aí. Então, sublinhado ele não aplicou a nada. Então, a gente tem câmara sem nada, instância em negrito e Bragança Paulista em negrito e itálico, que é aquela fonte deitadinha, né? Nesse caso aqui, ó, nas alternativas, aqui tem essa opção, a alternativa C, ok? Então, a alternativa C traz aqui essas opções narradas aí pelo examinador. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Questão 22. O gabarito é a alternativa C. Bom, questão 23, Excel de novo. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. Então, vou narrar aí para você, ó. Coluna A, A1, 8, A2, 4, A3, 5. Coluna B, B1 é 9, B2 é 1, B3 é 2. Coluna C, C1 é 6, C2 é 7 e C3 é 9. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula 4 após esta ser preenchida com a fórmula a seguir. Então, a VUNESP, ela ama utilizar estas funções: maior, menor, máximo e mínimo. Então, principalmente se você vai fazer uma prova da VUNESP, aí galera que está querendo fazer PM, São Paulo, Polícia Civil São Paulo, TJ São Paulo, Ministério Público São Paulo, são todos cursos, são todas provas que estão próximas de ser lançadas seus editais, né? Há pouco o governador João Dória confirmou a contratação
né, da elaboração do concurso da Polícia Militar. Agora para o próximo ano. Então, olha só. As funções maior, menor, máximo e mínimo, elas são parecidas, mas elas têm alguns detalhezinhos. As funções maior e menor, elas vão te voltar o maior valor de um intervalo e o menor ou menor valor de um intervalo, né? De acordo com uma espécie de ranking, né? Vamos entender aqui com essa função, né, no nosso exercício mesmo, ó. Então, ele está indicando todo esse intervalo e ele quer saber os valores que são maiores, os valores, o maior valor, só que na quinta posição. Como assim? É como se você fizesse uma pergunta para o Excel. Excel, qual é o maior valor? O maior valor que a gente tem aqui é o 9 que está em B1 e o 9 que está em C3. Professor, e quando eu tenho dois ou mais valores que são os maiores aí na minha planilha? Você vai repetir eles nas diferentes posições do ranking. Então, o maior valor é 9 e o segundo maior valor é 9. Tanto faz, qualquer um desses dois 9s aqui, de B1 ou de C3, tudo bem? O segundo maior valor é o número 8. O terceiro maior valor é o número 7. Desculpa, o quarto maior valor, né, é o número 7. E o quinto maior valor é o número 6, ok? Então, a alternativa correta aqui é 6. Então, D é a resposta, o gabarito, da questão 23. Então, a função maior, ela funciona desse jeito. Você tem um intervalo e um número, uma posição desse ranking imaginário que você vai fazer. Então, é maior? Você vai perguntar, qual que é o maior valor? É tal. Tem um valor repetido. Então, ele posiciona na próxima posição do ranking, ok? Nesse caso, a gente tinha dois números 9. Se ele fosse maior, o intervalo ponto e vírgula 1 é o maior valor, que é 9, ou se fosse ponto e vírgula 2, o segundo maior valor, que também seria 9. A função menor faz isso, só que ao contrário. A função menor, ela vai fazer essa conta do contrário, vai pegar o menor valor, depois o segundo menor valor, o terceiro e assim por diante, e aí você se atenta a qual posição do ranking ele quer. A função máxima retorna só o valor máximo e a função mínima só o valor mínimo. Então, a VUNESP ama usar essas funções nas suas provas. E qual que é o cuidado que você tem que tomar? Quando você cai numa prova como essa, você tem que tomar o cuidado de quando você se deparar com valores repetidos. Então, aqui a gente tem um valor repetido, aqui a gente tem um valor repetido. Por quê? Porque esses valores repetidos, eles figuram em diferentes posições do ranking. E se você não observa que você tem esses valores repetidos, ou se você não observa todos os valores que você tem, você pode errar uma questão de bobeira. Tá? Então, caiu lá a função maior, menor, escreve do ladinho ali, faz uma espécie de ranking. Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, vai colocando do ladinho para você não errar. E vai confirmando. Beleza? Combinado? Se você fizer isso, você vai passar com certeza nessa questão. Bom, 24. Assinale a alternativa que indica qual é o efeito de animação que está relacionado o ícone a seguir, retirado da guia Animação do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão. Olha lá, outro padrão VUNESP. Isso se repete em várias provas da VUNESP. Inclusive nas provas grandes. Quem fez aí recentemente prova do MP, auxiliar de promotoria, você deve lembrar que caiu isso na sua prova. Você que fez PM recentemente, quase todas as provas da PM tem uma pergunta sobre os botões de animação do TJ, animação e transição, tá? E aí, aqui não tem jeito. PowerPoint, nesse caso, é meio que decoreba, entender, né? E imaginar o que isso se parece, né? Nesse caso, esse é o efeito de aparecer, beleza? Então, 24, gabarito E, aparecer. Tranquilo? Próxima questão, 25. Considere o seguinte endereço. Aqui nós temos uma URL, https, www.câmara.bragançapaulista.gov.br. Ao acessar esse endereço, o usuário estará acessando uma página sem recurso de criptografia. A alternativa A está errada. Por quê? Porque se a gente tem um HTTPS, né? HTTPS é o protocolo HTTP,
utilizando-se de uma camada de segurança, utilizando os certificados de segurança SSL ou TSL. Então, esse S, segurança, já significa que a informação aqui vai ser criptografada. Vai ter o recurso de criptografia. Então, A está errado. B, que utiliza criptografia. Sim, utiliza criptografia. Provavelmente essa deve ser a resposta. C, via correio eletrônico. Não, aqui a gente não tem um protocolo de correio eletrônico, né? O IMAP, o SMTP, o POP3, né? Então, não é o caso. D, com padrão incorreto ao se usar www junto com HTTPS. Nada a ver. HTTPS é o protocolo, www está indicando que eu vou buscar a informação na World Wide Web. Falsa, pois o navegador mostra isso ao colocar HTTPS antes de www. Nada a ver, né, essa afirmação. Então, a alternativa correta aqui, o nosso gabarito da questão 25, B, a gente pode afirmar que ela utiliza criptografia. Ok? Beleza? Bora lá então, próxima questão, também da Câmara aí de Bragança Paulista, questão recente, 2020, e pergunta assim: um usuário do Word 2010, em sua configuração padrão, selecionou um arquivo na área de trabalho e usou o atalho por teclado, aí tem uma lacuna para você preencher, a fim de recortar um arquivo para em seguida colocar em outra pasta de seu computador. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Então, para recortar, a nossa tecla de atalho é Ctrl X, né? Então, o gabarito dessa questão é Ctrl X, ok? Gabarito da questão 26 é Ctrl X. Mas vamos falar das outras alternativas aí. Alternativa A, Ctrl Z, desfaz a última ação do usuário. Ctrl A, seleciona todos os ícones que você tem aí na sua tela. Se você está visualizando uma pasta, vai selecionar todos eles. Ctrl V, cola uma informação que está na sua área de transferência. E Ctrl C, copia uma informação que está na sua área de transferência. Nesse caso, o exercício ele utilizou o verbo recortar. Então, o verbo recortar, que é quando a gente vai mover uma informação, tira de um lugar e põe no outro, a gente utiliza a tecla de atalho Ctrl X. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 27. Questão de número 27 diz assim: assinale a alternativa que apresenta a pasta padrão do Outlook 2010 e sua configuração original, onde ficam as mensagens enviadas com sucesso. Bom, aquelas mensagens que são enviadas com sucesso ficam na pasta da alternativa B, itens enviados. Tudo bem? Esse é o gabarito. Professor, mas qual é a diferença da pasta itens enviados para a caixa de saída? Tem diferença? Tem sim. A caixa de saída é uma caixa intermediária, do momento em que você clica no botão enviar, até o momento que efetivamente o e-mail foi enviado ao destinatário. Então, se você anexa algo muito grande, quando você clica no botão enviar, ele vai começar a carregar esse anexo para o servidor, enviando essa mensagem. Isso leva um tempo se o anexo for grande, né? Então, até que essa mensagem efetivamente seja enviada, essa mensagem vai para a pasta caixa de saída, vai para a caixa de saída. E só quando ela efetivamente for enviada é que ela vai para caixa de itens enviados, caixa de enviados ou itens enviados, tudo bem? Então tem diferença entre essas duas caixas ou pastas, tome muito cuidado aí, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Próxima questão, questão de número 28, também uma questão do Excel. E aí ela pergunta assim, ó: observe a planilha a seguir elaborada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. Vou narrar ela para você. Coluna A1 tem o número 1, A2 o número 3, B1 o número 6, B2 o número 8, C1 o número 5 e C2 o número 7. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C3 após esta ser preenchida com a seguinte forma: igual média de A1 ponto e vírgula C2. Facinho, aí você fala assim, facinho, é só tirar a média de tudo. 1 mais 3, mais 6, mais 8, mais 5, mais 7, divido por 6 e acertei. Não, cuidado.
Cuidado, porque aqui a gente não tem dois pontos, a gente tem ponto e vírgula, né? Então não é todo o intervalo. Aqui seria apenas os valores que a gente tem constantes nas células A1 e na célula na célula C2, beleza? Então, muito cuidado. Sempre que você for fazer uma prova, você colocar você não reparar no seu operador e você fizer essa conta errada, tudo bem? Porque, olha só, se você somar 1 mais 3, mais 6, mais 8, mais 5, mais 7, dá 30. Se você dividir por 6, dá 5, que está lá na alternativa E. E aí você encontra a alternativa, né? E aí você coloca nela. Tá errado. Porque, olha só, o certo seria você pegar só A1, que tem o valor 1, e só C2, que tem o valor 7, somar e dividir por 2. Se a gente somar 1 mais 7 é 8, e se a gente dividir 8 por 2, dá 4, que está na alternativa D de dado. Ok? Então, muito cuidado. Quando você for fazer uma prova de Excel, repare bem nos valores, né? Verifique se você está utilizando os valores corretamente e nos operadores, né? Dois pontos e ponto e vírgula confundem muito, porque são bem parecidos, você já está no meio da prova, né? Às vezes cansado, muito cuidado. Outros operadores que você deve tomar cuidado é o maior e o maior ou igual, e o menor ou igual. Não confunda, porque isso muda muito também o resultado da sua fórmula, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Próxima questão, agora questão de número 29, ela diz assim, ó. Assinale a alternativa que indica o efeito de transição relacionado a seguir, retirado do PowerPoint 2010 e sua configuração. Falei e tá aqui, ó. A VUNESP gosta de cobrar esses botõezinhos no PowerPoint de transição e de animação, tudo bem? Nesse caso, esse efeito de transição é o efeito revelar, ok? Então, a alternativa A, revelar, é a nossa resposta, é o gabarito, tudo bem? Questão de número 30. 3 parágrafos foram digitados em um documento do Word de 2010 em sua configuração padrão. Após digitar os parágrafos, como vê na imagem antes, aplicou-se em cada parágrafo um recurso de formatação, deixando o documento como visto na imagem depois. Então, antes ele estava assim e depois ele ficou assim. Assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, o recurso aplicado em cada parágrafo. Então, olha só. Ele estava assim, ficou assim. A gente tem esses itens aqui, ó, que são diferentes, tá vendo? Quando a gente tem números ou letras, algarismos arábicos ou romanos, a gente está falando de numeração. Quando a gente tem esses símbolos, a gente está falando de marcadores, ok? Então, a gente tem numeração no primeiro, marcadores no segundo e no terceiro parágrafo. Então, nas alternativas, a gente tem que procurar numeração, marcadores, marcadores. Isso está na alternativa, ó, C de casa. Numeração, marcadores, marcadores. Olha lá a imagem de novo. A gente tem numeração, marcadores e marcadores. Ok? E aí, acertou essa também? Então, alternativa, a questão 30 é a alternativa C. C de certo, né? Ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão 31. Banca FAUEL, 2019, lá na Prefeitura de Maringá. No Excel 2010, para que seja exibida na célula 1 apenas a soma da célula A2 com a célula A10, o que deve escrever na célula A1? Então, se eu quero somar apenas os valores das células A2 e A10, eu tenho que colocar igual soma, parênteses, A2, ponto e vírgula A10. Né? Porque somente essas duas, A2 e A10, não de A2 até A10, então é ponto e vírgula. Então, a resposta correta aqui, também questão bem tranquilinha, é a alternativa A, igual soma, A2, ponto e vírgula, A10, é essa que vai fazer a soma dessas duas células. Tranquilinha a questão? De novo, conhecimento básico de Excel, né? Sobre as funções, a forma correta de escrever. Eu achei tranquilo, facinho essa daqui. Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 32. No Word de 2010, em português, qual tecla de atalho é utilizada para colocar negrito no texto?
Essa daqui, se você errar, você me avisa, porque eu vou ficar muito... Essa daqui tá muito de boa, né? Então, olha só. A gente tem o trio parada dura lá no Word, que são as 3 formatações que a gente tem principais lá no Word, né? Que é o negrito, itálico e sublinhado. Ctrl N é negrito, deixa aquele traço mais forte. Ctrl I é itálico, que é aquela fonte que fica deitadinha. E Ctrl S é o sublinhado, aquele que tem um risquinho embaixo, né? Aqui ele está perguntando qual a tecla de atalho para aplicar a formatação de negrito. É a alternativa B de bola, Ctrl N, né? Então, Ctrl N é o nosso gabarito. O que fazem as outras alternativas? Ctrl S aplica sublinhado, que é o risquinho embaixo. Ctrl P chama o menu de impressão. E aí eu tenho nenhuma das anteriores. Essa banca aqui é de boa, porque meio que praticamente assim, você tem as 4 opções, mas pelo que eu vejo aqui, né, a banca sempre coloca lá nenhuma das alternativas anteriores na D, né? Vamos lá, 33. Para fazer uma busca exata por uma frase específica, como por exemplo, não é a vida que se ganha. Utilizando no Google, devemos escrever essa frase entre quais caracteres? E aí aqui a gente tem os buscadores do Google, né? O buscador Google, perdão, nós temos os operadores de busca do Google, né? No Google, nós temos alguns caracteres, alguns comandos que nos ajudam a procurar a informação de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, quando você quer dar ênfase a uma palavra, na pesquisa do Google, você pode colocar o símbolo de mais, né? O mais antes de uma palavra diz assim, olha, dê preferência a esse símbolo. O menos serve para excluir. No caso, quando eu quero buscar uma referência exata, nós colocamos isso do jeito que está escrito aqui, ó. Do jeito que está escrito no enunciado, entre aspas duplas, ok? Entre aspas duplas, ok? Então, a alternativa C aqui da 33 é o nosso gabarito. Se a gente quer buscar um termo exato, nós colocamos entre aspas duplas. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 34. Avalie os seguintes itens de 1 a 4 e assinale a alternativa que lista somente os itens que podem ser utilizados para fazer backup de um documento do Word. Então, aonde eu poderia fazer um backup? Backup é aquela cópia, e não é uma cópia simples, é uma cópia de segurança, né? E ela deve ser feita em uma mídia que não a original, né? Então, eu poderia fazer num CD? Sim, posso fazer num CD. Posso fazer num pendrive? Posso fazer num pendrive. Posso fazer num armazenamento em nuvem, numa cloud, né? O Google Drive, o OneDrive, o iCloud, né? Dropbox. Posso fazer em qualquer uma dessas. 4. Num HD externo? Sim. Como num pendrive, né? A gente pode usar também um HD externo. Então, eu posso fazer nas 4. Então, a alternativa correta da questão 34 é a D de dado. 34, D de dado. Questão que são as alternativas 1, 2, 3 e 4, eu posso fazer backup em qualquer uma dessas mídias, não tem problema nenhum, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão, então. Próxima questão, questão de número 35. Questão 35 diz assim, no Windows 10, qual tecla de atalho podemos acionar para que as janelas que estejam abertas sejam minimizadas, para podermos visualizar a área de trabalho? Olha só, olhando essa questão aqui, é uma questão que é das minhas. Vamos lá. O que você colocaria aí de resposta? Provavelmente muitas pessoas devem ter colocado aqui Windows D. Não, assim, erraram, né? Mas erraram de uma forma que o resultado da tecla de atalho Windows D é parecido com o que o examinador quer. Por quê? O Windows 10, todas as janelas que estão abertas, é trocada a tela pela área de trabalho, né? Porque o botão se chama mostrar área de trabalho. Mas isso não significa que as janelas foram minimizadas, porque existe uma tecla para você minimizar todas as telas, né? Então, olha só, o Windows D,
é mostrar a área de trabalho, que teoricamente dá o mesmo efeito, de você minimizar tudo. Mas não é o que está sendo pedido aqui no enunciado da questão, porque ele quer que sejam minimizadas para podermos visualizar a área de trabalho. Uma consequência, né? B, Ctrl Shift ESC, né? E C, Windows R, que chama lá o executar, né? A resposta correta é nenhuma das anteriores. Polêmico, mas por quê? Porque o Windows D mostra a área de trabalho. Se eu quiser minimizar todas as janelas, eu uso Windows M, de minimizar. E aqui é a pegadinha. Tenho certeza que muita gente aqui talvez tenha nessa prova colocado essa alternativa como correta. A alternativa A, mas o gabarito é a alternativa D, porque seria a tecla de atalho Ctrl M, de minimizar, desculpa, Windows M, ok? Que é para você minimizar todas as janelas ativas. Ok! Bom, vamos para a nossa próxima questão. Finalizamos aquela prova e agora vamos aí para a banca IBAD. Banca IBAD, voltamos, né? Nós já fizemos também outra prova desse mesmo concurso, só que para outros cargos, né? 36. Qual componente de hardware que é responsável pelo processamento dos dados e pelo controle de todos os dispositivos da máquina? Então, olha só, quem que faz o processamento dos dados? Essa daqui também está tranquilo, né? A gente sabe que quem processa a informação é o processador ou CPU, é o elemento de hardware responsável pelo processamento da informação. Creio que essa você também tenha acertado, mas vamos dar uma olhada aqui no quais são as outras alternativas que nós temos. Olha lá. A alternativa B de bola fala de memória, né? Aqui nesse exemplo aí, memória nessa alternativa, ela não fala aqui memória, né? Mas qual que é a função da memória? Armazenar a informação, guardar a informação. E aí nós basicamente temos memórias voláteis, que pedem a informação quando acaba a energia, quando você encerra o programa, como a memória RAM, a memória cache. E nós temos as memórias não voláteis, que podem armazenar a informação mesmo sem você ter a energia, sem estar energizado, né? Por exemplo, a memória ROM, que no seu computador é principal, memória ROM é que fica a informação do BIOS, né? A gente chama de chip BIOS, Basic Input Output System. Nós temos, por exemplo, memória flash, que é as utilizadas em pendrives, HDs externos, até SSDs, né? E nós temos também as memórias como os HDs, né? Gabinete, que o pessoal apelida de CPU, mas sempre fala na aula, o nome não é CPU, né? CPU, a gente fala do processador. O gabinete é aquela caixa onde todas as informações vão ficar armazenadas. Placa-mãe é a espinha dorsal do seu computador, é ela que vai interligar todos os componentes de hardware, né? Você vai encaixar o processador, a memória, o HD, inclusive os periféricos, mouse e teclado, você encaixa na placa-mãe, você encaixa nas portas de comunicação da placa-mãe. E placa de vídeo é a placa que vai auxiliar no processamento das imagens, né? Então, aquele que processa todos os dispositivos, os dados de todos os dispositivos é o processador. 36, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão 37, olha lá. Ao interromper completamente o fornecimento de energia, qual dos dispositivos abaixo perde conteúdo armazenado no mesmo? Olha só, acabei de falar aí, citando aí o exercício anterior, eu comentei, né? Se você não estava dormindo aí, você com certeza já vai ter acertado essa. Então vamos lá, ó. Disco rígido, acabou a energia, a informação se perde? Não, disco rígido, a informação fica lá, né? Cartão de memória, também não. Se tirar o cartão de memória do computador, do seu celular, por exemplo, a informação ainda fica lá. Mesma coisa com pendrive. A memória RAM é o nosso gabarito, perde o conteúdo armazenado, né, quando ele não tem mais energia, quando ela não recebe mais energia.
E RAM é um acrônimo, né? Uma abreviação de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso dinâmico, ok? Randômico, né? A função da memória RAM é de armazenar a informação temporariamente, enquanto enquanto o processador está processando a informação, né? Então, ela pega a informação do HD, carrega nela, para que o processador possa, enquanto ele processa a informação, acessar essa informação de uma forma mais rápida. Porque a memória RAM, a taxa de transferência da informação é muito maior do que a do HD. Ela é muito mais rápida que o HD, né? Então, essa é a função dela. CD-ROM, ali, que faltou explicar, né? CD-ROM também, você pode tirar ele lá do seu equipamento, que não vai perder a informação, simplesmente porque ele está fora, porque perdeu ali, não está mais sendo energizado. Então, CD-ROM também não é o nosso gabarito. Combinado? Vamos, então, para a nossa próxima questão, questão de número 38. Em uma planilha eletrônica do Excel, qual caractere que deve ser utilizado em uma célula para criar uma fórmula simples, né? Então, eu quero criar uma fórmula simples, que a gente já viu, inclusive, no começo da aula. Foi a primeira coisa, eu acho, que eu comecei explicando hoje, sobre Excel, né? Mas lá nas primeiras questões, a gente falou, sempre que eu vou ter uma fórmula, eu vou colocar o símbolo de igual, alternativa A. Professor, também posso usar o arroba? O Excel aceita que você coloque o arroba antes de algumas funções também. Por exemplo, arroba, soma e coloca o intervalo. É possível, né? Mas aqui o que a gente vai colocar para criar uma fórmula simples, né? Igual A1 mais A2, por exemplo, né? A gente vai colocar o igual, né? Tranquilo? Bora para o nosso próximo exercício, nossa próxima questão. Questão de número 39. Ao acessar a internet, frequentemente encontramos o termo cookie enquanto navegamos. A alternativa que apresenta o significado desse termo é, olha só, não, cookies na informática não tem nada a ver com aqueles biscoitinhos com gotinhas de chocolate, talvez lá sua mãe, sua avó, você faça, né? Os cookies, eles são pequenos arquivos que a gente, de informação, que quando a gente acessa um site, vão sendo guardados no nosso computador. Esses arquivos, eles podem, por exemplo, ter a preferência do que você acessou, que você digitou, que você escolheu, né? Então, essa informação de cookie. Cache, por exemplo, que é um outro termo que a gente vê bastante também, é a parte do site que o seu navegador ele vai armazenar para a próxima vez que você for navegar naquele site, não ter que baixar tudo de novo, ok? Vamos lá então? Os cookies são as configurações de segurança do navegador de internet? Não, pode até ser as configurações do site, né, que você preferiu lá, mas não as configurações de segurança do navegador, tá? B, os cookies são um local onde, né, os downloads são armazenados. Não, os downloads geralmente são armazenados na pasta downloads, né? C, os cookies são marcadores de sites favoritos. Aí a gente tem os favoritos mesmo. D, os cookies são imagens salvas durante a navegação em um determinado site. Não, aqui a gente poderia falar sobre o cache, por exemplo, né? E, os cookies são arquivos de texto que memorizam lá as preferências do usuário. Isso aqui, né? Inclusive lá o que você digitou, né, por exemplo. Aí aqui a gente está falando dos cookies, beleza? Bora para a nossa próxima questão, questão de número 40. Fala assim, ó. O backup de arquivos é uma ferramenta muito importante para prevenir a perda de informações armazenadas em computadores e em outros dispositivos. Atualmente, um dos recursos mais utilizados para essa prática é a nuvem, que a gente já falou hoje, hein? Quando realizamos um backup utilizando a nuvem, os dados são armazenados aonde? No disco rígido da sua máquina, né? No disco rígido da máquina? Não. B, em um cartão de memória conectado a um computador? Não. Na memória RAM do computador? Também não, né? Eu falei, a memória RAM não armazena informação de forma permanente, apenas de forma temporária. D, em um servidor remoto? Isso, essa deve ser a nossa resposta. E na BIOS do computador? Não, nada a ver. Então, o gabarito aqui é a D, a alternativa D, em um servidor remoto. E vamos explicar
Por quê? Armazenamento em nuvem, as tecnologias que nós conhecemos hoje como cloud, né? Storage, cloud, pronúncia em inglês, né? É o serviço, são exemplos dos serviços que nós temos para que nós possamos armazenar informações em servidores remotos, em computadores remotos. Por quê? Se há uma falha no meu computador, no meu celular, no dispositivo que eu estou utilizando, eu posso recuperar essa informação nesse servidor e eu posso acessar de qualquer lugar do mundo, né? Desde que eu tenha conexão à internet. Serviços mais conhecidos, Google Drive, da Google, OneDrive, da Microsoft, o iCloud, que é da Apple, e nós também temos o Dropbox, que é bastante conhecido, e alguns outros serviços, né? Mas esses são os mais conhecidos. A Amazon também tem um serviço aí para quem assina lá os serviços da Amazon, né? Aqui não é propaganda nenhuma, só te falando dos mais conhecidos, os mais comuns, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, questão 41, mesma banca, mesma cidade, mesmo concurso, só que aqui cargos diferentes, né? 41. Nos teclados compatíveis com o sistema operacional Windows, há uma tecla que captura a imagem de tela para que essa imagem possa ser registrada. Essa tecla se chama, sabe quando você quer tirar uma foto da sua tela, né? Que tecla que você aperta lá? A tecla Print Screen, né? Essa é a tela que tira uma foto, né? Ela tira a imagem da sua tela e coloca na área de transferência, aquela área da memória que copia as informações que o usuário vai recortar ou vai copiar para colar em um outro lugar. Então, 41, a alternativa correta aqui, o gabarito é Print Screen, alternativa C, ok? 41, a alternativa C de casa. 42. Qual dos softwares abaixo é um exemplo de software livre? Olha lá, bacana essa pergunta dessa banca, né? Software livre aqui, aliás, um sistema operacional, né? É o Linux, né? O que é um software livre? Por exemplo, o Microsoft Windows, ele é um sistema fechado. Ele é pago e ele é fechado. Só a Microsoft é que tem os direitos autorais sobre eles, né? sobre o Windows. Só a Microsoft que faz as alterações no sistema operacional. Você até pode ter uma customização de uma empresa ou de outra. Você compra lá um notebook, um computador da marca X e ele vem com uma customização do sistema operacional. Isso acontece bastante com celulares, por exemplo, onde a gente tem o Android, né? Algumas empresas elas customizam, elas criam uma tela diferente, né? Mas é a empresa, no caso do Windows, é a Microsoft que detém esse poder de fazer essas alterações. Assim como a Apple tem sobre o macOS, né? O Linux é um software livre. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, ela pode baixar o código-fonte, ela pode fazer as alterações dela, ela pode customizar, personalizar, melhorar o Windows. O Linux. E essa é a intenção, que a comunidade, as pessoas que entendem, né, elas possam fazer essas alterações, ok? Então, o sistema Linux aqui é o nosso sistema, exemplo, né, de sistema, de software livre. Alternativa B de bola, Linux. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, questão 43. Deixa eu só dar uma reduzida aqui para a gente ver todas as alternativas. Olha lá. Atualmente, muitos computadores, celulares e demais equipamentos eletrônicos contam com um protocolo sem fio de troca de dados, que pode ser utilizado em pequenas distâncias. Essa tecnologia permite o envio e recebimento de arquivos, conexões com dispositivos como teclados, mouses e caixas de som, entre outras vantagens. Esse protocolo recebe o nome de, certeza que você sabe que está falando do Bluetooth, né? A gente pode conectar entre outros aparelhos para trocar arquivos, né? Hoje a gente manda um arquivo, quando vai mandar para alguém, a gente utiliza o WhatsApp, muito mais fácil, né? Mas há não muito tempo atrás, quando você precisava passar um arquivo para uma outra pessoa pelo celular, a gente utilizava o Bluetooth, né?
E ainda hoje a gente utiliza o Bluetooth para conectar muita coisa, né? Lembra lá da internet das coisas, né? Hoje, basicamente, quando você tem celular para conectar o seu celular, um relógio para conectar o seu celular, uma pulseira para conectar o seu celular, fone de ouvido, né? A gente utiliza a conexão Bluetooth, ela ainda é muito utilizada, muito bem segura e tal. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 44. Um arquivo executável em informática é um arquivo em que o conteúdo deve ser interpretado como um programa por um sistema operacional. Qual das alternativas abaixo contém a extensão de um arquivo executável no sistema operacional Microsoft Windows? Então, o arquivo executável é aquele arquivo que a gente tem um programa para ser rodado, por exemplo, né? E ele tem uma extensão que é bem conhecida, que é a extensão exe, de executável. Então, exe vem de executável, que é inclusive aqui, ó, o nosso gabarito, na alternativa 44 é E, de executável, tá? TXT é um arquivo de texto, geralmente aberto no bloco de notas, então ele não tem configurações de formatação. JPG é um arquivo de imagem, MP3 é um arquivo de áudio e DOC um arquivo de texto gerado pelo Word, por padrão, nas versões anteriores à versão 2007 do Word, ok? Vamos então para a nossa próxima questão e olha lá, a questão 45, a última, a derradeira, para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje. Questão 45. Ao encontrar uma dificuldade ou problema técnico utilizando um computador, é possível utilizar um recurso que permite um especialista em suporte se conectar através da internet diretamente a um computador e assim possa controlar e trabalhar nesse sistema independente da distância física. Este recurso é denominado de alternativa A, suporte rápido. Alternativa B, suporte presencial. Alternativa C, suporte torrencial. Alternativa D, suporte remoto. Ou alternativa E, suporte coaxial. Bom, quando você está lá nessa época de pandemia, eu creio que muita gente utiliza isso, né? Deu um problema lá no seu computador ou no seu dispositivo, até no seu modem, por exemplo, né, lá da internet da sua casa, você liga para o suporte e ele consegue fazer algumas alterações de onde ele está. O nome disso é suporte remoto. Suporte remoto, alternativa D, que é aí o gabarito da nossa questão. Suporte remoto, tudo bem? Existem alguns programas aí famosos para fazer esse tipo de serviço, né, esse tipo de conexão, como o VNC, o M, entre outros, né? Ok? Bom, pessoal, para hoje é isso que nós temos. Resolvemos aí 45 questões. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários ou você pode mandar para a coordenação pedagógica da escola e a gente pode sanar se você ainda ficou com alguma dúvida. Espero ver vocês na nossa próxima aula de correção. Agradeço muito a atenção de vocês. Um forte abraço e um excelente fim de semana. Até mais!